Bom, o assunto de hoje é a ressurreição dos mortos, não é? E essa é uma doutrina pouco ensinada em nossas igrejas. Deveria se ensinar muito mais sobre isso, para o povo não ficar no cemitério quando alguém se vai, parece até que vai morrer, vai junto, né? Porque falta a crença de que aquela pessoa que está indo, ela vai retornar dos mortos. Entendo que existe a dor da perda, isso aí todos nós passamos, não é? O luto, ele é necessário. Na Bíblia, a Bíblia fala sobre o luto, sobre o tempo em que a pessoa ela vai superar aquela perda, mas se tivesse um pouco mais de conhecimento bíblico sobre como as coisas vão acontecer, sabe que ali é um até breve que você está dando para aquela pessoa. Pelo menos se ela morreu em Cristo, né, uma família de cristãos, deveria-se ter um pouco mais de confiança no que a Bíblia fala sobre a bendita esperança. A gente sabe que todo mundo vai ressuscitar um dia dentre os mortos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida, e aqueles que morreram sem Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Então a gente vai agora para o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu quero começar a mostrar para vocês que ressurreição dos mortos, ele não é um assunto de seminário, nem muita gente pensa, né? Isso aí é só para seminarista ver, para quem está fazendo teologia. Não, ressurreição dos mortos é um assunto que faz parte das doutrinas básicas da Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Quem achou pode ler. Hebreus é depois de Tiago. É antes de Tiago, né? Hebreus é antes de Tiago. Hebreus 6, versículos 1 e versículo 2. Hebreus 6, pode ler? Pode ler. Hebreus 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. 2. Pode ler o 2. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pronto. Então, o autor aos Hebreus aí, ele está falando em 6 doutrinas, que são base da fé cristã. Ele está falando sobre fundamento. O que é fundamento? 6, 1 e 2. O que é fundamento? Fundamento é aquilo que é o alicerce. Fundamento é aquilo que é a base, não é? E fundamento é aquilo que é rudimentar, é aquilo que é essencial, é aquilo que todo mundo tem que saber. Você entende, irmão Francisco? Isso aqui é um fundamento, ressurreição dos mortos, que todo mundo tem que saber. Ele vai citar 6, ele vai falar arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então ele cita 6 doutrinas que são básicas, não é? Arrependimento de obras mortas, depois ele vai falar sobre fé em Deus, batismos no plural, que são 3 tipos, né? Batismos, depois ele vai falar sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6, são? Pronto. Qualquer hora dessa a gente pode trazer um estudo só sobre isso aqui, falando sobre essas 6 doutrinas. Aliás, ontem tivemos uma live muito boa sobre esse assunto, sobre ressurreição dos mortos lá no Instagram, né? Uns irmãos me convidaram para falar desse assunto aqui. Então, assim, esse assunto, doutrinas básicas, qualquer crente deveria saber isso aqui de cor e salteado. Esse é básico. O autor aos Hebreus está falando aqui. Quer que eu fale o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu não vou nem tocar nesses assuntos aqui que são básicos. É isso que ele está querendo dizer. Isso aqui é básico. Eu vou falar de coisas um pouco mais elevadas.
Então isso significa que se a gente não sabe isso aqui, e que o nosso nível de cristianismo está bem baixo de entendimento. A gente não sabe nem o que é obras mortas, fé em Deus, os 3 tipos de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Significa que a gente realmente precisa aprender um pouco mais. É um perigo não saber essas coisas, é a base da fé cristã. Agora, nossos púlpitos estão cheios de pregadores. Muitas vezes pessoas que levam os outros à emoção. A pessoa se emociona, mas sai do culto, não tem fé, não tem raiz, não tem base. Vem uma luta, uma perseguição, uma dificuldade, a pessoa não sabe lidar com aquilo, porque só afetou o sentimento. O ensino, ele é importante. A pregação é importante? É. A pregação é muito importante. A Bíblia fala que Jesus pregou, né? 2 vezes. A palavra pregou aparece concernente a Jesus. E ensinou 22 vezes. Bom, Jesus ensinou mais do que pregou. Qual é a diferença entre a pregação e o ensino? Tem diferença. A pregação, ela proclama, ela conta, ela inspira. E o ensino, ele elucida, ele esclarece, ele detalha. A diferença entre a pregação e o ensino. Agora, os dois são importantes? São. Mas o ensino também tem o seu lugar. O estudo das Escrituras tem o seu lugar. Paz, meu irmão José Carlos, minha irmã José de Teixeira. Oh, Jesus. Maravilha. Seja muito bem-vindo aí a nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre ressurreição dos mortos. Não é, Carlinhos? Carlinhos hoje veio todo de azul aí. Todo blue. Ô Senhor, Esse é o Crajuru, é? Oh, Jesus, obrigado, rapaz. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre ele. Oh, rapaz. Depois eu quero uma mudinha, se a irmã puder me dar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, minha amiga. O senhor falou de 3 batismos. 3 batismos. É do Espírito Santo, né? Outro é pela gente. Nas águas. E outro? É o batismo no corpo de Cristo. Esse é que a gente chama de novo nascimento. É o novo nascimento. A Bíblia fala que todos aqueles que foram batizados em Cristo, né? Em Cristo é porque foi batizado no corpo de Cristo. Batismo em Cristo, batismo em Jesus Cristo, está se referindo ao novo nascimento. Porque a palavra é batizar, não é mergulhar? Não é mergulhar, submergir? Então, batizados em Cristo é batizados ou mergulhados no corpo de Cristo. Quando você aceita Jesus, automaticamente você é imerso no corpo de Cristo e faz parte dessa grande comunidade de pessoas que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Só isso é uma aula para falar nesses 3, né? Pronto, mas eu queria só falar dessas doutrinas básicas aqui e destacar 2. Destacar a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Beleza, gente? E qual que a gente vai falar hoje? Ressurreição dos mortos. Hebreus 6:1, que é uma doutrina básica. Tá certo? Qualquer crente deveria saber isso aqui. Rapaz, quando eu soube disso eu me arrependi tanto, rapaz. Eu falei, rapaz, como é que eu não sabia disso? Pronto, então vamos falar sobre ressurreição dos mortos, para a gente não perder o nosso foco hoje, tá bom? Primeiro eu quero mostrar que ressurreição dos mortos é um assunto antigo. Desde o Antigo Testamento a gente já ouve falar em ressurreição dos mortos. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Os irmãos sabem que o livro de Jó, dizem que ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. De Jó. Em ordem cronológica não, em cronologia não. Eu digo, Jó, ele foi um livro escrito muito antes do Gênesis, muito antes do Pentateuco, que a gente chama, né? Os 5 livros de Moisés. Acredita-se que Jó foi contemporâneo de Abraão, por causa do tipo de moeda que era na época. Ele fala de bois, ele fala de gado, ele fala de ovelha, ele não fala de dinheiro.
tantas peças de prata, tantas peças de cobre, tantas peças de ouro. Não fala sobre ciclo, não fala sobre talento, não fala sobre isso. Fala sobre bois, vaca, gado. Essa era a moeda de troca dos tempos dele. Então, a gente olha para Abraão, a gente vê o mesmo tipo. Ele era rico, ele possuía ovelhas, ele possuía gado, entende? Então, Jó, acredita-se, isso aí é um estudo que as pessoas fazem, não é? Que investigam, e ele era contemporâneo de Abraão, portanto, ele é um livro anterior até ao que Moisés escreveu. Tá certo? Claro que Moisés escreveu na cronologia do Gênesis, vem trazendo lá de trás, mas tempo em que Jó viveu, certo? Então é um livro bem antigo. Aqui no livro de Jó fala de dinossauro, a gente encontra 2 dinossauros no capítulo 39 e no capítulo 40, você vê, é um livro bem antigo, bem rudimentar. A gente vai ler aqui o versículo 25, quem achou pode ler, por favor. Eu sei que meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pode ler o outro. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. Está vendo? Jó falando que depois o corpo dele revestido da pele, ele veria a Deus, falando de uma reconstituição da sua pele. Então ele já tinha uma visão de ressurreição dos mortos e de que iria ver a Deus, ó. Então desde o Antigo Testamento a gente já vê essa ideia de ressurreição dos mortos sendo implementada na cultura daqueles povos. Agora é importante entender que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Revelação progressiva é o seguinte: toda a revelação da Bíblia não está em Gênesis, toda a revelação não está em Êxodo, nem em Levítico, nem em Número, nem em Deuteronômio, nem em Salmos, nem em Zacarias. Não, toda a revelação não. É um conjunto de livros que trazem uma revelação. Então, no Antigo Testamento, o nível de revelação era um. O Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Não era assim? Vinha sobre eles. Na Nova Aliança, o Espírito Santo habita dentro. Olha a diferença. O nível de revelação na Nova Aliança, ele é muito maior. Até porque Jesus veio revelar quem era o Pai. É bem diferente, né? Não, por exemplo, eu quero dar um presente para o irmão Francisco. Esse exemplo é massa. Eu quero dar um presente para esse varão aqui. Aí, o que acontece? Eu posso perguntar para Zé Carlos: Zé Carlos, o que o irmão Francisco gosta? E Zé Carlos vai dizer: rapaz, não sei, cara. Não sei, porque não é íntimo. Porque não é íntimo dele. Porque não é íntimo. Agora, se eu perguntar para a irmã Denise o que é que o irmão Francisco gosta, ela vai me dar uma lista. E ela vai acertar em cheio. É ou não é? Porque ela conhece ele. Da mesma forma, os profetas falaram de Deus sem ter o conhecimento pleno de Deus. O próprio Jó disse: eu falei daquilo que eu não conhecia, daquilo que eu não sabia. Então não tem como você tirar doutrina e bater um martelo só olhando o Antigo Testamento. É por isso que as pessoas se embaraçam, ficam agarradas no Antigo. Não, você tem que olhar a Bíblia toda, porque Jesus veio revelar de fato quem Deus é, porque esteve com Deus. Glória. É diferente, não é? A revelação. Aí quando a gente vai para Hebreus 1, a gente tem um vislumbre maior. Tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo. Ele é, né, a imagem do Deus invisível, não é? A expressão exata do seu ser. Então, Deus, ele enviou Jesus porque representava exatamente ele. Quando Filipe veio falar assim para ele: mostra-nos o Pai, basta. E ele falou assim: estou há tanto tempo convosco e você não tem me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Jesus, ele não apenas ele descreveu quem era Deus em seu caráter, na sua conduta, na sua forma de ser, como ele próprio refletia Deus. Isso é muito fantástico, irmãos. Então a gente consegue ver muito mais hoje quem é Jesus por causa da nova aliança. Além da gente não ter culpa diante de Deus, sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e é quem nos revela o Pai com mais intimidade. Hoje o Espírito Santo poderia vir sobre reis, profetas e sacerdotes na antiga aliança. Agora ele habita dentro de mim e age sobre mim. Qualquer um pode ser usado nos 9 dons do Espírito, qualquer um.
Que coisa fantástica. Então não ficou algo agora restrito. Não ficou algo restrito, mas ficou algo mais visível e palatável. Quem busca. Quem busca. Não é, cara? Então a gente nota que na nova aliança a revelação é outra. Por que eu quis falar isso? Porque eu quero que vocês comecem a observar comigo a revelação da ressurreição. Eu quero que vocês observem como a revelação no Antigo Testamento era uma e como ela foi crescendo à medida que os livros foram se passando, que o tempo foi se passando. Cada profeta trouxe um pouco mais. E teve profeta que morreu que não viu tudo e falou até onde viu. Oh, glória! Irmãos, isso aqui é demais. Então assim, a revelação ela cresce, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Eu não quero fugir do assunto não, eu queria pegar aqui uma veia, mas eu vou seguir aqui o estudo, que é muito longo, então vocês vão ficar enfadados, tá certo? Então vamos lá, ver como que a revelação cresce. Então Jó falou de uma forma bem filosófica da ressurreição aqui. Não ficou muito claro nesse texto que a gente leu, mas a gente percebe que tem nuances aqui dessa informação sobre a revelação. Vamos abrir em Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tem muita coisa boa para a gente ver hoje. Vocês estão prontos aí? Eu vou arrochar aqui para ver se eu consigo terminar pelo menos com 1h30. Tá bom? Vou arrochar aqui e ver se eu consigo aí. É um assunto longo, irmão. Ainda bem que a galera aqui gosta de estudar. Isaías 26, 19. Galera gosta de estudar. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Examinar as escrituras. Pode ler? Pode. Isaías 26, 19. Achou, Santinha? Acho tão bonitinho ele chamar ela de Santinha, né? Isso é um carinho, rapaz. Carinho. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai, que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da erva, e a terra lançará de si os mortos. Pronto, aí diz claramente sobre ressurreição dos mortos. Os teus mortos ressuscitarão, diz aí, e os corpos viverão. Isso. Então ele está falando sobre ressurreição dos mortos de uma forma agora mais explícita, é ou não é? Lá em Jó a gente viu tipo nas entrelinhas, aqui a gente vê claramente. Agora Daniel, ele vai trazer para nós mais luz. Daniel no capítulo 12, ele vai falar sobre duas ressurreições. Quantas? Duas. No capítulo 12 ele vai falar sobre duas ressurreições. Vamos abrir lá? Daniel capítulo 12. Já está esquentando a revelação, ela vai crescendo, não é? Daniel 12, 1. Pode ler? Pode, meu irmão. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro Da vida, né? Qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem, pode continuar lendo, e muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. eterno. Está vendo como que ele traz mais luz agora? Então Daniel já me fala que são duas ressurreições, ó. Nenhum dos outros me disseram isso. Eu estou mostrando com isso que a Bíblia é revelação progressiva. Não adianta tentar defender uma doutrina agarrando-se num versículo só. Você tem que olhar toda a Bíblia. Tá certo, gente? Essa aí é uma dica boa. E aqui a gente vê que ele fala sobre duas ressurreições. Uma para a vida e outra para a condenação, para o juízo. Jesus vai repetir a mesma ideia, me mostrando que ele lia Daniel.
Jesus lia os profetas, tá certo? Então, o pessoal aí que está em casa, não despreze os profetas do Antigo Testamento, não. Tem cerca de 500 profecias ainda para serem cumpridas, e temos que ler esses profetas todos. Toda a Bíblia é importante, toda ela. Não, a gente não desperdiça nada, não é? É a palavra de Deus. Vamos então para João 5. A gente vai ver que Jesus vai repetir essa mesma ideia de Daniel. João 5, 28. 28. Quem achou pode ler. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Interessante, né, irmã? Está recebendo aí? Glória a Deus. Vamos lá. Para João 5, 28. Quem achou, já achei. Já achou? Uma rocha aí. Quem achou pode arrochar. Mais 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Tá vendo? Então nós notamos aí pelas escrituras que Jesus ele traz a mesma ideia de que vai haver duas ressurreições, uma para a vida e outra para juízo. E a gente vai começar a esquentar um pouco mais agora, entendendo que os judeus, a maioria deles acreditavam na ressurreição dos mortos. Só tinha um grupo que não acreditava. Qual que era? Os saduceus, lembra? Os saduceus. E a gente sabe que os saduceus não acreditavam, porque eles eram simpatizantes da cultura grega. Eles eram mais um partido político do que qualquer outra coisa. Cheio de creca, né? Eles eram muito ricos, mas porém, espiritualmente falando, eram pobres. Não é? Então, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. A gente vai falar sobre isso quando a gente for para o capítulo 15 ainda hoje. Tá bom, gente? Que é o capítulo que fala da ressurreição, 1 Coríntios 15. Mas agora, eu quero mostrar que os judeus tinham essa consciência de ressurreição. Vamos ler aqui João 11. João 11, 21. A gente vai falar agora sobre a ressurreição de Lázaro. E a gente vai ver que Lázaro, ele ressuscitou dos mortos. E que as suas irmãs acreditavam nesse tema. Acreditavam que um dia iriam ressurgir. João 11, 21. Quem achou pode ler. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Continua? Pode falar. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Tem irmão, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Está vendo? Ela acreditava que tinha ressurreição, não acreditava? Acreditava. Pergunta para o crente se ele acredita na ressurreição. Ele não sabe nem o que é isso. Ele acha que vai para o céu e vai ficar o tempo inteiro em espírito, o Zé Carlos. Ele nem se apercebe que durante o arrebatamento o nosso corpo vai ser transformado. Nem se apercebe disso. Que a gente volta a ser matéria não é à toa. A gente volta a ser matéria porque é plano de Deus que a gente viva aqui. Qual razão ser matéria? Se a gente não vai voltar mais para cá. Então a crença de que a gente vai viver para sempre no céu é uma crença que não é uma crença completa. A gente sabe como passar no céu 7 anos. Depois a gente volta com Jesus. A gente vê isso quando a gente vai ler Apocalipse 19, né, o próprio Cristo voltando e a igreja voltando com ele. Pouca gente localiza a igreja voltando com ele. Não sabe a diferença entre arrebatamento e segunda vinda, né? Arrebatamento é antes da tribulação, a gente sobe e fica com Cristo. Segunda vinda, depois da tribulação, é um evento onde todo olho verá. Então Cristo volta no momento em que todo mundo vai ver no final da tribulação, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e a gente volta com ele quando ele vier, entende? Então assim, a gente volta a ser matéria, volta a ter corpo, porque Deus tem um plano que a gente viva aqui. Quando a gente vai para Apocalipse 21, e a gente vê a Nova Jerusalém descendo do céu, e lá o texto diz 2 vezes, que o próprio Deus desce com a cidade, e Deus mesmo estará com eles. E vai fazer o que com esse texto? Vai jogar fora?
Quando a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra, que os 24 anciãos, que são representantes da igreja, em Apocalipse 5, quando eles falam que nós reinaremos com Cristo sobre a terra, ninguém nunca presta atenção nesses detalhes. Então, assim, se prega, não é? Vamos viver para sempre no céu, mas isso não é, biblicamente falando, correto afirmar. A gente vê muita gente despreparada, ensinando a palavra de Deus, com o que tem, com o que sabe. A gente não vai aqui... Está chocada, né, irmã? Pois é. Tu não veio na primeira aula não, né? A gente falou sobre o plano de Deus ao longo das eras, e ficou bem claro isso aqui para nós, né? A gente vai estudar aqui, você vai pegando essas coisas. Mas falta justamente estudo, por parte e coragem de falar. As pessoas não têm coragem de falar. Eu falo porque está na Bíblia, não é? Eu não tenho nenhuma coragem. Nesse ponto aí, os TJ tinham razão. É isso que eu estou lembrando. Estou dizendo, minha irmã, nesse ponto eu briguei tanto com os TJ, eu não tinha esse entendimento. Por quê? As pessoas, quando chegam na área de escatologia, que é a metade da Bíblia, eles não querem estudar, tem preguiça, não quer saber, e quer debater sem ter entendimento. Isso é que é o pior, não é? Mas, assim, a gente quando fala das pessoas sem entendimento, existe dois tipos de pessoas que não têm entendimento. A que não tem entendimento porque não tem acesso ao conhecimento, e aquelas que não têm entendimento porque não querem estudar. Eu estou falando do segundo grupo. Porque quem não tem entendimento, quem não conhece as escrituras porque não tem acesso, tudo bem. Mas a pessoa que tem acesso a estudar e não quer estudar, não quer aprender o certo porque não quer, então está sendo enganado à toa. Engraçado, não é? A gente fala às vezes assim, rapaz, vai viver para sempre no céu. Muita gente prega isso. É interessante que a Nova Jerusalém vai descer do céu. É interessante que o próprio Deus vai descer do céu em Apocalipse 21. Ou vai pegar aquilo ali e vai rasgar e vai jogar fora. Existe promessa do reinado do Messias. Existe uma promessa que o próprio Abraão, ele iria tomar posse da terra de Jerusalém. Ele nunca tomou posse daquela terra. Jesus disse, eu vou dar a você e a sua descendência. Ele vai tomar posse quando ele ressuscitar dentre os mortos. Jesus não disse, muitos virão do ocidente e do oriente, se assentarão à mesa com Abraão. Ele estava falando disso aqui, de ressurreição dos mortos. Porque a gente não estuda a ressurreição, não prega-se sobre ressurreição, não sabe, não entende, não compreende. Mas hoje você pode ouvir esse vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes até entrar. Uma vez só não é o suficiente, porque como não é um assunto batido, a gente não sabe muito falar sobre ele. Se eu falar assim, fala sobre salvação, qualquer um sabe falar. Fala sobre família, fala sobre casamento, fala sobre finanças, qualquer um sabe falar. Agora fala sobre ressurreição dos mortos, fala sobre juízo eterno, quase ninguém sabe. Mas não porque não esteja disponível, está. É só a pessoa se debruçar e querer aprender. Observe aqui então que Marta, ela falou sobre a ressurreição dos mortos. Falou ou não falou? Porque ela sabia que iria um dia voltar para o corpo. Como a gente viu na nossa aula passada, a gente falou aqui sobre a ressurreição, lembra? Vai ser jogado no Geena com o corpo, os ímpios, todos os ímpios, serão jogados no Geena na última ressurreição, com o corpo e tudo, lembra? Todo mundo vai ressuscitar, justo e injusto. Não é isso que a gente está vendo aqui? Daniel falou, todo mundo vai ressuscitar, uns para a vida e outros para a condenação eterna. Parece que a gente não presta atenção. Ele está dizendo que o ímpio também vai ressuscitar. E a gente vê isso acontecendo no capítulo 14 de Apocalipse. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos continuar, né? Então a gente vê que ressurreição dos mortos era um assunto que os crentes dos tempos de Jesus sabiam do que se tratava. Eu quero falar também que os apóstolos sabiam e falavam nesse assunto. Vamos ler Atos 24:15. Vamos ler lá? 24. Atos 24:15. Tá ainda naquela informação que eu te dei, né? Faz sentido ou não faz? Faz sentido. Você acha que Deus, a pessoa, ô Zé Carlos, a pessoa acha que Deus vai abandonar a terra toda destruída, no final da tribulação vai deixar ir para Satanás e para o anticristo se acabar com o povo e a terra toda destruída. Isso não parece um plano de um Deus perfeito. É ou não é? Parece? Não parece um plano de um Deus perfeito, mas Deus tem plano de renovar o homem,
que nós estudamos aqui muito bem, né? Renovar o planeta e renovar o governo da Terra. Glória. 24:15. Tem Jesus esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Tá vendo? Ele está dizendo aí, vai haver ressurreição tanto do justo quanto do injusto. Se fosse viver para sempre no céu, por que a gente não ficou o tempo inteiro? Eu costumo brincar, né? Se Deus quisesse que a gente vivesse apenas no espírito, sem corpo, não ressuscitaria a gente. A gente ficaria no plano imaterial para sempre, mas Ele está me dando corpo, porque a ideia dele é que eu volte. Seríamos ectoplasma para sempre. Ectoplasma. Ectoplasma, né, Varão? Isso aí tu tirou dos caça-fantasmas? Lembra do Gelé, dos caça-fantasmas? Pronto. Então, observe que os apóstolos também, eles tinham, né, essa cabeça, né? E ia haver ressurreição. Agora, eu quero começar a construir nos irmãos a ideia de que após a ressurreição sempre vai haver julgamento. Pode. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Continua? Tá vendo? Pode continuar. Mas aniquilou-se a si mesmo. Qual a tradução está esvaziou-se a si mesmo aí? Pronto. Aniquilou-se, esvaziou-se, ou seja, ele deixou seus atributos em suspensão. Ele não veio com superpoder nenhum. Glória. É isso que eu quero mostrar. Pode continuar. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se fez o quê? Semelhante. Semelhante aos? Homem. Ou seja, ele estava na condição de homem. Vamos continuar? Condição de homem. Sim. E achando na forma de homem. Para não ter dúvida. Ó, tem que estar repetindo muito isso. Ó. E achado na forma de quê? De homem. De homem. Humilhou-se A si mesmo. sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, só até aí. Então, aí o texto mostra que Cristo se esvaziou da sua glória, pegou todos os seus atributos e colocou em suspensão. E ele, Filipenses 2:5. 2:5. Então ele se despiu da sua glória, colocou seus atributos em suspensão e veio, fez-se semelhante aos homens. Então ele não estava operando na onisciência na hora em que ele viu aquela figueira, que ele foi ver se tinha fruto. Se ele fosse onisciente, ele nem ia lá, é ou não é? Seria muito injusto ele dar uma bronca nos discípulos após acalmar a tempestade, porque ele poderia falar assim: olha, eu só estou acalmando a tempestade porque eu estou na condição de Deus, vocês não podem fazer isso. Mas ele disse: não, homem de pequena fé, porque vocês mesmos não quiseram. Seria injusto cobrar dos discípulos se ele estivesse na condição de Deus, é ou não é? Rapaz, eu posso, porque eu estou na condição de Deus, mas vocês não podem. Mas foi isso que ele disse: vocês poderiam fazer, porque ele estava na mesma condição. Até morrer, ele morreu. Sentiu fome, sentiu frio, sem deixar de ser o que ele era, a pessoa que ele era, claro. Agora ele não tinha atributo divino nenhum operando nele, a não ser através dos dons do Espírito que operaram no ministério dele sem medida. Ele foi o único a operar nos 5 dons ministeriais: mestre, apóstolo, profeta, evangelista e pastor. Operou nos 5 e operou nos 9. E quando ele subiu, o que ele tinha, ele repartiu com a igreja. Interessante isso, né, Zé Carlos? O que ele tinha, ele repartiu com o poder que ele tinha, ele repartiu com o corpo todinho, para o corpo operar. E coisa fantástica, né? Então Jesus, ele morreu na cruz mesmo. Morreu, viveu como homem e morreu como homem. Agora, quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, foi dado a ele toda a autoridade, todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Cristo morreu espiritualmente, para depois morrer fisicamente. Eu quero ler isso com vocês, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
1 de Pedro 3,18. Quem achou pode ler, por favor. 3,18. Não, 1 de Pedro 3,18. É, 3,18. Toda vez Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, mortos na carne, mas vivificados no Espírito. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ora, se ele foi vivificado no Espírito, significa que um dia ele foi mortificado no Espírito. Sim ou não? Sim. Como que pode uma pessoa morrer fisicamente se não morrer espiritualmente primeiro? A ordem é essa. Adão só morreu porque ele morreu espiritualmente no dia em que ele comeu do fruto. Deus disse a ele: no dia em que você comer, certamente morrer. Ele caiu duro na hora quando ele comeu do fruto? Não, ele veio morrer cerca de 900 anos depois. Mas ele morreu, conforme a Bíblia disse, espiritualmente. Primeiro ele morreu espiritualmente para depois morrer fisicamente. A morte não tinha legalidade para levar Jesus ainda, porque ele não tinha pecado nenhum. A morte estava de braços cruzados, de mão atada, não tinha como levá-lo. A morte só pôde levá-lo depois que ele entregou, pegou os nossos pecados e tomou sobre si. 1 de Pedro 3,18, varou. Pastor, a diferença da morte do Espírito não é a mais severa? Então, a Bíblia fala sobre a morte espiritual, é a separação de Deus. Amém? São 3 tipos de morte: a morte espiritual, que é a separação de Deus. Depois, o segundo tipo de morte, que a gente chama de lago de fogo, ou condenação eterna, ou separação para sempre de Deus. E o terceiro tipo de morte, que é a morte física. Beleza? São 3 tipos. Então, o primeiro tipo é a morte espiritual. A pessoa que está morta espiritualmente, ela está separada da comunhão com Deus. Observe: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se separou de Deus ou não? Na hora que ele gritou isso. Por que ele se separou de Deus pela primeira vez na sua vida? Porque naquele momento ele estava pegando o meu e o seu pecado. Agora a morte podia matar ele. Tanto é que ele, imediatamente ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Agora sim ele pode morrer. Porque ele morreu espiritualmente primeiro, no momento em que ele pegou o meu e o seu pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia fala sobre isso. Ok? Então, quando Jesus ele toma o meu e o seu pecado, por isso que a Bíblia fala: verdadeiramente ele levou sobre si. Tanto é que ele morreu, ele podia morrer, ele era justo, cara. Como é que a morte vai levar um cara justo? A morte estava assim, esperando, do lado da cruz. Não posso levar esse cara. Não tem como. Não tem como levar ele. Só pôde levá-lo depois que ele assume o meu e o seu pecado. É fantástico isso. É que mostra realmente que a gente não tem pecado nenhum, porque ele já levou. Hein? Por isso que ele clamou logo: Senhor. Não foi. Deus meu, porque me desamparaste. Naquele momento ele se viu afastado de Deus. Ele sentiu, ele nunca ficou afastado de Deus. Pensa um homem sem pecado nenhum. Pensa um homem andando o tempo inteiro com Deus, sentindo a presença de Deus, debaixo da unção de Deus, o tempo inteiro. Era ele. Não sei se você já viu a unção te deixando. Já passou por isso. É horrível. É ou não é? Tu tá operando debaixo da unção, dali a pouco parece que jogaram um balde de água fria em cima de você. É terrível. Quem já passou por isso? Eu já passei algumas vezes. É horrível mesmo. É horrível. Quando eu estava enfermo, que eu fiz aquele dia, eu fiquei e eu clamava, sabe? Aquele sono assim. Depois que eu comecei a buscar em você, eu disse: Senhor, eu sou a tua. Amém. Entendeu? Aí comecei a clamar mesmo, aí foi que eu comecei a sentir a presença de Deus. É horrível ficar, você não sentir. Nesse momento aqui,
Jesus estava tomando o meu e o seu pecado. É como se Deus tivesse virado as costas para ele, por causa que o pecado não faz separação. Pronto. Ele foi e morreu. Agora, eu quero mostrar uns textos aqui agora para vocês, que ao morrer ele não cumpriu ainda a sua obra não. E muita gente acha que não, já cumpriu. Não cumpriu. Está consumado, foi o seguinte, significava que estava pago. O sangue foi derramado. Faltava ainda apresentar ao Pai, porque o sacerdote, ele não pegava o cordeiro e matava, não estava feito todo o trabalho. Ele tinha que entrar no santo lugar, depois entrar no santo dos santos e apresentar o sangue lá no santo dos santos. Não era assim? Aí sim, quando ele saía de lá, aí pronto, o povo lá do lado de fora estava justificado mais um ano. Não era desse jeito? Cristo não era apenas o cordeiro, ele era também o sacerdote. Agora, antes dele cumprir a sua missão, ele também desceu para cumprir a minha e a sua sentença. E Cristo cumpriu a nossa sentença, ele desceu para o lugar de tormento, gente. No 19, Paulo também foi entregou aos espíritos em prisão. E pronto, ele desceu ao lugar de tormento para cumprir a minha e a sua sentença. Sobre esse detalhe, eu gostaria de tratar na outra aula. Você se incomoda? Pronto, na outra aula eu vou falar sobre julgamento. E aí eu abro um texto de Isaías e leio juntamente com vocês, tá bom, gente? Pra gente aqui, se eu vier para cá, eu com certeza eu vou demorar. E a gente tem muita coisa para cobrir hoje. Vocês estão satisfeitos? Amém. Com isso? Amém. Pronto, então na próxima aula eu vou falar sobre essa descida de Jesus ao Hades. Julgamento, como foi, tudo bem direitinho. Tá certo, gente? Então agora eu quero levar vocês a refletir sobre 1 Coríntios 15. Vamos abrir lá. Vamos falar aí sobre a doutrina da ressurreição. Vamos ler todo ele. Ninguém aqui tem preguiça, né? Hein? 1 Coríntios 15, do 1 ao 58. A gente vai ler todo ele. Vai passando, né? Ninguém aqui tem preguiça. A gente está aqui para estudar a palavra, não é, gente? 15, 58. Quem tem preguiça de estudar a palavra não cresce espiritualmente. 1 Coríntios 15, do 1 ao 58. Antes de você ler, deixa eu te colocar dentro do contexto, tá certo? Para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Por que o contexto é importante? O contexto é importante para que você não venha trazer heresia, tá certo? Então, o contexto histórico é muito importante. E por que Paulo escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios? Por que ele escreveu? Por quê? Existe uma razão. Ele escreveu esse capítulo aqui. A igreja de Corinto foi Paulo que fundou, certo? Se eu não me engano, na sua terceira viagem missionária. Foi uma igreja que ele fundou. Agora, ao terminar de fundar essa igreja aqui, Paulo era assim, ele chegava no lugar, fundava a igreja, depois ele ia para outro canto, fundar outra obra. Ele deixava alguém responsável e ia-se embora. Ele ficava ali um tempo ensinando esses irmãos os fundamentos da fé. Tanto é que ele vai cobrar aqui deles, porque ensinou para eles ressurreição. Certo? Aí, o que acontece? Ele saiu. Quando ele saiu, ele soube que esses irmãos aqui estavam dizendo que não havia mais ressurreição. Ora, é grave isso, não? Quando ele deu as costas, ele falou: que? Não tem mais ressurreição dos mortos? Estão ensinando isso lá? Sim. Como é que isso veio na cabeça desses caras aqui? É importante entender que a igreja de Corinto era uma cidade da Grécia. E os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. A cultura grega não acredita na ressurreição dos mortos, porque para eles o corpo para nada presta. Quando alguém morre, é tipo que uma libertação. Voltar para o corpo é regredir. Na cabeça do grego é impensável alguém voltar para esse corpo. Entende? Eles acreditavam simplesmente que o espírito era nobre e que o corpo para nada prestava. Quando alguém deixava o corpo, o espírito, é tipo assim: graças a Deus que eu te deixei. Graças a Deus que eu te deixei. Agora eu vou viver no meu estágio pleno. Mas aí a pregação do evangelho não é completa se você não disser
que Cristo ele resolveu o problema da morte. Gente, por favor, a pregação do Evangelho não é completa. A gente prega Jesus, ele te salva, meu irmão. Quer aceitá-lo? Quer. O cara aceita. A gente não ensina para ele que se ele morrer, ele vai pegar um corpo melhor do que esse. A gente não ensina isso para o cara. Então a pessoa não tem crença numa vida no porvir melhor do que essa. Ele acredita que a vida vai ser fantasiosa, no céu o tempo inteiro com Deus, só dizendo santo, santo, santo. Tem mais coisa para ser vivida do que isso. Embora adorar a Deus não seja um castigo, seja uma honra para nós. Agora, o cara não acredita, a gente ensina só a metade. Olha só como é que a gente está fazendo com os caras. Então, ensinando só a metade do Evangelho. Eu quero que você me mostre. Agora eu desafio qualquer um aí, da internet também. Eu quero que você me mostre aí uma única exposição de Paulo do Evangelho, sem que ele tocasse no assunto ressurreição dos mortos. Quero que você me mostre aí. Que ele vai expor o Evangelho completo, como ele faz no Areópago, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, que ele começa a falar para os gregos e ele não tem medo, mesmo sabendo que eles não criam na ressurreição dos mortos, ele toca no assunto, mesmo sabendo que poderia perder a plateia, e ele de fato perde. Quando ele fala em ressurreição dos mortos, pode ler lá, algumas pessoas saem se retirando e outras voltam para ouvir outra vez, mas ele não deixa de falar no assunto ressurreição dos mortos. Quando ele vai fazer o discurso para o rei Agripa, em Atos 26, ele também fala na ressurreição dos mortos. Então, era um assunto que a igreja falava sobre a bendita esperança, sobre a ressurreição dos mortos. Era um assunto. Agora, os coríntios aqui, que eram uma comunidade grega, estavam que agora falando, não há ressurreição. Então, Paulo está escrevendo para combater um ensino que estava tentando destruir a essência da nossa fé. Ora, meu irmão Francisco, a nossa fé está baseada em quê? Que Cristo deu a vida por nós, nos fez nascer de novo. Após isso, ele vai voltar e vai trazer para mim um corpo novo, onde a morte não vai mais ter poder sobre mim. Entende que poderoso é isso? Porque desde que Abel foi o primeiro a morrer, imagine o espanto da mãe de Abel, do pai de Abel, ver o corpo dele caído ali pela primeira. Nunca tinha visto um morto na vida, agora viu aquele homem sem vida e ter que enterrar ele. Ali houve aquela necessidade de que houvesse um conserto, e Deus enviou Jesus para consertar isso, sendo ele o primeiro a ressuscitar dos mortos, para provar que é possível. Entende? Cristo foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, não foi à toa, para mostrar assim, quem crê em mim vai trilhar o mesmo caminho, vai ressuscitar também, com o mesmo corpo que eu. E é isso que a gente vai começar a ver agora, que a gente vai ter o mesmo corpo de Cristo, atravessar a parede, voar. É o mesmo corpo, né? Vamos ler aqui então, começar a estudar 1 Coríntios 15, do 1 em diante. Eu quero que os irmãos, o primeiro irmão leia até o versículo 3. 1 Coríntios 11 até o versículo 3. Perdão, 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o rendiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pronto. Até aí, Zé Carlos. Segundo as Escrituras. Por que ele está... E que escritura que ele está falando aqui? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento não tinha sido compilado ainda. Isso. Então, quando ele fala em escrituras aqui, não pense no Novo não, hein? Ele está citando aqui o Antigo Testamento. Por que ele está citando o Antigo Testamento? Agora, vamos lá. Eu pensei que tinha havido a influência dos judaizantes aqui dentro desse contexto. Não, era um enfraquecimento da fé, voltando a pensar como a filosofia grega pensava. Entende? Agora a gente percebe que Paulo aqui está lançando o quê? Ele está destruindo
Cara, ele era muito bom, né? Ele está destruindo a possibilidade de alguém pensar de que não há ressurreição. Ele está citando a autoridade número 1, as Escrituras. É fantástico, não? É segundo as Escrituras. E ele vai repetir de novo. Pode ler o 4? E o que foi? Pode ler qualquer um aí. Pronto, quando Paulo repete uma coisa 2 vezes, é porque ele está querendo realmente afirmar essa verdade, ou seja, o Antigo Testamento disse que Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Ele não cita os textos que provam isso, mas a gente tem vários textos do Antigo Testamento que mostram isso. Por exemplo, o texto que fala sobre o Salmo 23, ó. Pouca gente presta atenção, né? O Salmo 22 fala da crucificação. Eu nunca vi um salmo tão perfeito. O Salmo 22 é tão preciso que fala até assim: Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa que ele falou na cruz, foi ou não foi? Transpassaram-me as mãos e os pés. Não pode ser tão preciso como isso. É ou não é? Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Ou seja, naquela posição que ele estava, as costelinhas dava para contar. Agora ele fala: derramei o meu sangue como água. Quando o soldado enfiou a lança, é muito preciso, não? Aí quando ele fala assim: lançaram sorte sobre as minhas vestes. Então o Salmo 22, ele está falando do momento da crucificação. O 23 fala da descida dele no vale da sombra da morte. Fala da descida dele ao Hades. E o 24 é a entrada triunfal dele na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Então, Jesus, no Salmo 24, ele está entrando na glória. 22, ele morre na cruz. 23, ele desce ao Hades. E 24, ele entra na glória. Então, assim, é uma sequência de acontecimentos. E ele cita as Escrituras aqui como autoridade. Ele fala que apareceu a quem agora? Versículo 5. Apareceu a quem? Agora ele está usando o testemunha ocular. Ele está usando, vai começar a usar as testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Pode ler. Apareceu a Cefas. E depois aos 12. E depois foi por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a memória sobrevive até agora. Não. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Está vendo? Então ele está dizendo que apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois apareceu a ele e a mais de 500. É muita gente, ou seja, tem gente viva até hoje. Se você quiser lá perguntar, você pode perguntar. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está querendo comprovar a veracidade da informação de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Beleza, gente? Aí, no 12, ele vai começar agora a puxar a orelha do pessoal. Quem pode ler para mim? 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou entre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Pode continuar. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitaram. Que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
primícias dos que? Dorme. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Guarda isso aí. Então ele está mostrando aqui que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos. Ele citou as Escrituras como autoridade principal. Depois ele citou Cefas, que é um dos líderes da igreja. Depois ele citou o restante dos apóstolos, 500 irmãos. Depois ele diz, apareceu para mim. Então assim, se vocês estão pregando que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Porque não temos esperança. Por que se manter fiel a Deus, se morreu acaba tudo? Então ele está pegando aqui num ponto importante. Agora, essa primícia aqui dos que dormem é porque ele está vivo ainda, né? E os outros morreram, né? Não, os que dormem se refere aos que morreram. Os que dormem estão perdidos em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo estão perdidos. Aí ele está dizendo então que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Agora, a partir... Mas ressuscitar dentre os mortos e permanecer vivo. É isso exatamente. Todos antecederam ele com a ressurreição dos mortos. Pronto, se a gente falar sobre ressurreição dos mortos, irmã Denise, a gente está crendo na ressurreição eterna. Quando eu estou tocando no assunto ressurreição dos mortos, eu estou tendo como mentalidade no tipo de ressurreição que eu ressuscito e não mais morro. Diferente de Lázaro, de Betânia, diferente de Dorcas, que morreu, que ressuscitou e morreu de novo, diferente do filho da viúva de Naim, que ressuscitou e morreu de novo. Eu estou dizendo ressuscitar e permanecer vivo com o corpo de glória. É sobre esse tipo de ressurreição que nós estamos tratando aqui, para poder fundamentar bem a nossa fé e trazer esperança para aquelas pessoas que morreram em Cristo. Meu pai e minha mãe, por exemplo, morreram em Cristo. Então eu tenho certeza que quando Jesus vier buscar a igreja, eles vão ressuscitar com o corpo de glória. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que quando a igreja for arrebatada, eu subo no corpo de glória, eu recebo outro corpo. A Bíblia fala sobre isso, sobre termos esperança, para que a gente não valorize essa vida além daquilo que a gente pode agradar a Deus. Tu está entendendo? Porque possa ser que a pessoa fique tanto apegada às coisas dessa vida e não pense que tem uma vida melhor a ser vivida. Tanto é que Paulo fala que toda leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Paulo tinha o foco no corpo de glória. Ele olhava e pensava o tempo inteiro sobre isso, de que se ele morresse, um dia ele ia receber um corpo melhor do que esse. Então isso, eu acredito que isso traz para nós muita esperança, nos traz firmeza, tira o medo da morte. Mas para isso a gente tem que Crer nisso aqui. crer e fazer para Pronto. Para isso você precisa se manter firme na fé e conhecer isso aqui. Porque assim, se essa é uma doutrina básica da fé cristã, por que os nossos irmãos não ensinam isso nas igrejas? Se isso aqui é tão básico que Paulo aqui está tratando assim de uma forma bem extensa, mas por que isso não é ensinado nas nonossas igrejas? E com que tipo de corpo que a gente vem? Ele vai responder. Porque nós não temos pastor. Mas vocês vão passar à frente esse ensino. É ou não é? A minha esperança é essa. Não é, José? Vocês vão passar para frente. A minha missão aqui é ensinar para os irmãos, para que os irmãos vá além dessa aula. Porque o que eu estou fazendo aqui é só acender a lâmpada, a luz, né? Não é o restante, os irmãos vão continuar ensinando. Porque isso aqui é para se aprofundar. Rever essa aula 1, 2, 3, saber falar. Para quê? Porque os nossos púlpitos estão muito cheios de pregação. Falta ensino, falta fundamento, falta base. O cara quando passa por uma tribulação não sabe o que fazer, porque não tem raiz. O cara não tem base. Não entende essas coisas, cai em desespero. O evangelho tem que ser pregado completo.
É igual a pessoa com falta de vitamina D. Os ossos vão ficar quebradiços. Falta de vitamina A. Não vai enxergar muito bem com o passar do tempo. O evangelho é para ser as doutrinas básicas que eu falei ali. Ó, obras mortas, né? Como é que é? Arrependimento e obras mortas. Depois, imposição de mãos, batismos. Antes tem uma, né? Arrependimento e obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 doutrinas básicas. O que nós estamos tratando aqui é básico. Qualquer crente deveria saber, ó. E eu fiquei mais de 15 anos sem saber essas coisas, né, cara? E eu era um cara que estudava, hein? Você imagina se eu não estudasse? Eu tenho ensinado lá na minha turma, né? Lá na igreja? Na igreja, né? Os meninos já pegam assim, mas é uma coisa tão distante, porque nem todos dão o mesmo segmento. Então assim, eles já ficam torcendo para... E é uma coisa tão envolvente. No dia que sou eu, vem muito. Porque é um assunto interessante, né, Zé Carlos? E para ensinar tem que dominar. Tu tá entendendo, cara? Para ensinar isso aqui o cara tem que dominar. Então o Zé Carlos se esmera, vai atrás, aprende para tentar passar. Porque ficam as lacunas, né? Na fé, quando um estudo desse, a gente aprende mais, a gente se aprimora, crê mais e fica mais firme. Fica mais firme. Quando passa por uma situação, a fé está lá. Porque tem fundamento. Amém? Vamos ver então com que qualidade de corpo a gente vai voltar? Vamos ler o 35. Quem pode ler aí o 35, versículo 35? Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Continua? Pode continuar. Insensatos, porque tu semeia, não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que é de nascer, mas simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Pode continuar. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aleluia! Ô glória! Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também corpo espiritual. Primeiro homem da terra. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial? Aleluia. Também os celestiais. Os celestiais. Então observe. Aleluia. Então Paulo aqui está falando com que qualidade de corpo a gente vai ver. E ele cita a analogia de uma planta. Quando você planta uma semente, ele diz: aquela semente não vai sair nada dali se ela não morrer. Aquela semente ela morre, simbolizando a morte humana, né? O corpo não se decompõe. Aí ele está dizendo que da mesma forma, para uma semente dar fruto e nascer dali uma árvore, e nascer um corpo superior, aquela semente tem que morrer. Agora, deixa eu perguntar para vocês: eu tenho uma semente na mão, e aqui eu tenho uma árvore, certo? Qual que é superior, a semente ou a árvore? A semente. Não, estou dizendo superior. A árvore é superior à semente, porque o corpo, digo, em matéria de corpo, qual que é mais pomposo? Qual que é mais forte? Qual que é maior? É nesse sentido, né? De glória. Então a semente, ela morre, ela é insignificante, ela cai na terra e morre, é insignificante.
O corpo humano parece insignificante quando morre, corpo de um crente. Mas ele está dizendo que quando ressuscitar, vai ressuscitar um corpo superior. É isso que ele está falando. Porque quando uma semente não morre, mas dali não sai um corpo superior, ele está usando a mesma analogia, dizendo que quando a gente morrer, vai ressuscitar um corpo superior a esse que a gente está agora depositando na terra. É isso que ele está querendo dizer. E, Zé Carlos, aqui no 46, ele diz, não é o primeiro espiritual, falando dos dois Adãos, que nós tratamos aqui naquela aula nossa, sobre o plano de Deus ao longo das eras. Eu tenho lá até no meu canal, irmã, essa aula vai te abençoar. Né? São 5 vídeos, bem curtinho, de 15 minutos, 15, 20 minutos, né? Vai falar sobre o plano de Deus ao longo das eras. Aqui, Paulo está falando que o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, o último, espírito vivificante. Ele fala, o primeiro não é o espiritual, e sim animal, o último, sim, espiritual. E ele diz, assim como nós trouxemos a imagem de Adão, você não traz a imagem de Adão? Ele está dizendo, assim também a gente vai trazer a imagem do espiritual, que é Cristo. Glória. Ele está querendo apontar que a gente vai ter o corpo igual de Jesus. Eu quero defender isso aqui não apenas nesse texto, mas em outros. A gente vai ter o mesmo corpo de glória, porque na verdade Deus está produzindo em série. O primeiro Adão não produziu um montão de gente defeituosa, o último Adão vai produzir um monte de gente igual a Cristo, que eu estou dizendo. O primeiro Adão não trouxe morte, o último Adão traz vida e traz um corpo melhor. O outro não trouxe a morte, não passou para toda a humanidade. Pronto, Cristo está trazendo a vida agora com um corpo melhor, incorruptível, uma outra série. Glória. Quando a gente vai para Romanos 8, 29, lá diz, o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, o primeiro de uma série. Então Deus está fazendo uma outra criação através de Cristo. Ó, ele vai dizer aqui no versículo 48, qual terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais também os. Aí ele confirma, e como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ele está dizendo que a gente vai trazer a mesma imagem de Cristo, temos o mesmo corpo de glória que Cristo. Eu quero confirmar isso aqui, lendo com os irmãos Filipenses 3:20, e vai mostrar também Paulo falando que a gente vai ter o corpo igual ao do Senhor. É importante saber disso, né? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Pode ler. Não, deixa eu ver. Mas a nossa cidade está no céu, quando também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo, habitando para ser conforme o seu corpo. Tá vendo? Repete de novo. Para ser conforme. Para que transformará o nosso corpo, habitando para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Pronto. Ele está querendo dizer que a gente vai ter o corpo igual ao de Jesus. Não é isso que ele disse? Ele diz que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Aleluia. Aleluia, o mesmo tipo de corpo. Não é? Para quem não sabe aí, Jesus atravessava a parede, sumia, aparecia, de vez em quando subia as camadas atmosféricas. E é por isso que nós vamos ser julgados pelos frutos. Porque você sabe qual que é o fruto, ele protege, né? O fruto, na verdade, ele foi desenvolvido para proteger a semente. Porque ainda que o fruto, né, se destrua, mas a semente permanece. Por isso que nós vamos ser julgados pelos frutos. Uma amiga perfeita. É perfeito, né, cara? Esse nosso Deus não é gente mesmo, não. Pronto, vamos voltar para 1 Coríntios 15:50, para a gente fazer um desfecho. 1 Coríntios 15:50. 15:50. Isto afirmo, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vai ser um corpo sem sangue, viu? Ó, já dá para saber. Agora, com carne. Por que com carne? Porque quando ele apareceu para Tomé, ele disse: toca aqui, porque um espírito não tem carne. Mas sem sangue. Mas sem sangue. Que coisa, hein? Interessante, não? Meu Deus do céu. Porque a função do sangue é levar oxigênio e alimento para o corpo. Agora, com o corpo de glória, a gente vai precisar mais disso. Cara, que... glória a Deus! Glória a Deus, meu irmão. Não tem mais nada, meu irmão. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Vamos continuar aí. 51. 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento do abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória. Aleluia. Porque é necessário Que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Pronto, deixa eu parar aí, minha irmã Denise. Por que ele diz que é necessário? Importante isso aqui, hein? É necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade, e isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Por que é necessário? Presta atenção. Para um astronauta subir as camadas atmosféricas, certo? Ele não precisa de uma roupa especial. Porque lá o ar é rarefeito e ele pode morrer de repente com a radiação solar e tudo mais. Agora, a gente é necessário ter o corpo de glória para o arrebatamento. A gente vai atravessar todas as camadas atmosféricas com um corpo especial. Ô glória! É por isso que é necessário. Por isso que ele fala, é necessário. A gente não vai atravessar? É fantástico isso, né, cara? É necessário, porque no arrebatamento a gente vai precisar de um corpo especial, cara. A gente não vai sentir nada, é um corpo imortal. Meu Deus do céu. Ele pensa em tudo. É tudo bem arquitetado. Pensa no Deus ordeiro. Pode continuar, minha irmã Denise, 54. Enquanto esse corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, ou glória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai receber um corpo de glória, a gente vai atravessar as camadas atmosféricas e a gente vai poder dizer para a morte: me mata agora que eu quero ver. Com o corpo do pecado, né, destruído, né, Jesus destruiu o corpo do pecado. Dessa vez, a gente com o corpo de glória, vamos estar numa condição superior, e a morte não tem mais nenhum tipo de domínio sobre nós. Nunca mais a gente vai morrer. Glória. Nunca mais também a gente vai pecar, porque é um corpo incorruptível e incontaminável. É o corpo que Deus idealizou. Imagina aí que quando Deus estava fazendo Adão, ele estava pensando em algo superior.